Existe uma homilia antiga, escrita por um autor desconhecido dos primeiros séculos do cristianismo, que é tão poderosa que o próprio catecismo da Igreja Católica a cita. Ela começa assim: um grande silêncio reina hoje sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio, porque o rei está dormindo. A terra tremeu e acalmou-se porque Deus adormeceu na carne e foi acordar os que dormiam havia séculos. Essa homilia descreve o Sábado Santo, o dia mais estranho de toda a Semana Santa. O dia em que o corpo de Jesus está no túmulo, os discípulos estão escondidos atrás de portas trancadas. Maria está em oração silenciosa, e o mundo inteiro parece suspenso entre a morte da sexta-feira e o amanhecer que ainda não veio. É o dia em que Deus parece ausente, mas não está. O Sábado Santo é o dia mais desconhecido do calendário litúrgico. A maioria dos cristãos sabe o que aconteceu na Sexta-feira Santa. A maioria conhece a alegria do domingo de Páscoa. Mas o sábado? O que aconteceu no sábado? A resposta que a maioria daria é nada. Jesus estava morto. Os discípulos esperavam. E o mundo seguia em frente, indiferente. Liturgicamente, o Sábado Santo é o dia mais austero do ano. Não há missa, não há batismo, não há casamento, não há crisma. Os únicos sacramentos permitidos são a confissão e a unção dos enfermos, para quem estiver em perigo de morte. O sacrário permanece aberto e vazio, como ficou desde a noite de quinta-feira. As igrejas estão despidas, sem flores, sem toalhas no altar, sem o brilho de nenhuma vela. É como se a própria igreja dissesse ao mundo: hoje não temos nada para oferecer além do silêncio. E esse silêncio é talvez a homilia mais eloquente do ano inteiro. Mas a fé católica ensina algo muito diferente. O Credo Apostólico, a oração mais antiga e mais fundamental da cristandade, contém uma frase que quase todos recitam sem entender: desceu à mansão dos mortos. Essa frase não é um detalhe. É o coração do Sábado Santo. Porque enquanto o corpo de Jesus repousava no sepulcro, a alma dele, unida à sua pessoa divina, desceu ao lugar onde os mortos esperavam. E o que ele fez ali é uma das páginas mais impressionantes e menos conhecidas de toda a fé cristã. Jesus não ficou inativo no túmulo. Ele foi buscar os que esperavam. Mas antes de entender para onde Jesus foi, é preciso entender o que acontecia na superfície. O que faziam os discípulos, o que sentia Maria, o que Jerusalém vivia enquanto o Messias estava sepultado a poucos metros do lugar onde havia sido condenado. Na superfície, o Sábado Santo era um dia de imobilidade. A lei judaica proibia qualquer trabalho no sábado, e durante a semana da Páscoa, essa proibição era ainda mais rigorosa. Os discípulos não podiam ir ao túmulo, não podiam completar a unção do corpo, que havia sido feita às pressas na tarde de sexta-feira, antes do pôr do sol. Não podiam se reunir publicamente. Estavam escondidos, com medo de serem presos como seguidores de um homem condenado por blasfêmia e sedição. O Evangelho de João diz que estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Imagine a cena. Os mesmos homens que 3 dias antes haviam entrado em Jerusalém com Jesus sob os gritos de Hosana, agora se trancavam numa sala, em silêncio, sem saber o que fazer. Cada um deles carregava um peso diferente. Pedro carregava a vergonha de ter negado Jesus 3 vezes, de ter olhado nos olhos do mestre no pátio do sumo sacerdote e visto que Jesus sabia. Os outros carregavam a vergonha de ter fugido no Getsêmani, de ter prometido fidelidade e não ter cumprido. Tomé, que dias depois diria: se eu não vir, não acredito, já estava mergulhado na dúvida. Judas já estava morto. E o peso da sua ausência era outro tipo de silêncio dentro do silêncio. O mestre que eles acreditavam ser o libertador de Israel estava num sepulcro selado com uma pedra e vigiado por guardas romanos colocados ali a pedido dos próprios sacerdotes, que temiam que os discípulos roubassem o corpo e anunciassem uma falsa ressurreição. Dos evangelhos, aprendemos que as mulheres que seguiam Jesus tinham mais coragem do que os homens. Maria Madalena e a outra Maria tinham ficado observando onde o corpo fora colocado na tarde de sexta-feira e estavam planejando voltar ao túmulo assim que o sábado terminasse, ao amanhecer do primeiro dia da semana,
para completar os rituais de unção com especiarias e perfumes. Lucas registra que, no sábado, descansaram conforme o mandamento. Mesmo na dor, obedeceram à lei. Mesmo com o coração despedaçado, respeitaram o descanso sagrado. E Maria? A tradição católica sustenta que Maria foi a única pessoa que manteve a fé acesa durante o Sábado Santo. Os discípulos duvidaram. As mulheres choraram. Pedro se escondia em vergonha. Mas Maria acreditou, não com uma fé ingênua que ignora a dor, com uma fé madura, temperada por 33 anos de convivência com o Filho de Deus, 33 anos de sinais que ela guardava no coração sem entender completamente, 33 anos de confiança construída momento a momento. Ela guardava as palavras do anjo Gabriel na Anunciação. Para Deus nada é impossível. Guardava a profecia de Simeão no templo, que avisou sobre a espada, mas também sobre a salvação. Guardava o milagre de Caná, quando Jesus transformou água em vinho a pedido dela, mostrando que ouvia a voz da mãe. E guardava, acima de tudo, as palavras do próprio Jesus, que mais de uma vez havia dito claramente aos discípulos que seria entregue, que morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia. Os discípulos ouviram essas palavras e não entenderam. Maria ouviu, guardou e acreditou. A tradição da Igreja celebra Maria no Sábado Santo como modelo de fé na escuridão, como aquela que acredita quando não há nenhuma evidência visível para sustentar a esperança. O Papa Bento XVI, numa homilia de Sábado Santo, disse: "O Sábado Santo é o dia de Maria por excelência. Enquanto o mundo inteiro estava em luto e desconcerto, ela guardava a esperança. Sozinha, ela representava a Igreja inteira naquele momento. Acreditava quando ninguém mais acreditava. É por isso que a Igreja dedica o sábado a Nossa Senhora em todas as semanas do ano, não apenas na Semana Santa. Cada sábado é um eco silencioso daquele sábado original em que Maria segurou sozinha a tocha da fé enquanto o mundo dormia na escuridão. Enquanto isso, do lado de fora daquela sala trancada, Jerusalém celebrava a Páscoa como se nada tivesse acontecido. As ruas estavam cheias de peregrinos vindos de toda a Judéia, da Galiléia, da Síria, do Egito, de Roma. O cheiro de cordeiro assado se misturava ao incenso que subia do templo. As famílias se reuniam em casas e pátios, cantavam os salmos do Halel, contavam às crianças a história de Moisés e da libertação do Egito. A cidade inteira celebrava a liberdade. E a poucos metros do muro da cidade, num jardim silencioso, dentro de um sepulcro emprestado de um homem rico, selado com uma pedra e vigiado por guardas armados, jazia o corpo do homem que havia dito: "Destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei." Os discípulos haviam entendido que ele falava do templo de Jerusalém. João explica que ele falava do templo do seu próprio corpo. Ninguém naquela Páscoa entendia que a maior libertação da história estava acontecendo. Não nos portões do Egito, não nas águas do Mar Vermelho, não no templo de pedra, mas debaixo da terra, no silêncio de um sepulcro, onde a alma de Jesus estava descendo ao lugar que nenhum vivo jamais alcançou. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 631 a 637, ensina o que aconteceu enquanto o corpo de Jesus repousava no sepulcro. O Credo Apostólico confessa que Jesus desceu à mansão dos mortos. A carta aos Efésios diz: "Aquele que desceu é precisamente o mesmo que subiu acima de todos os céus." Jesus, na sua alma unida à sua pessoa divina, desceu ao lugar que as Escrituras chamam de Sheol em hebraico, Hades em grego, e que a tradição latina traduz como os infernos. Não o inferno de condenação, mas a morada de todos os mortos, justos e injustos, que aguardavam o Redentor. Esse é um ponto fundamental que a maioria dos fiéis desconhece. O Catecismo explica com clareza: Jesus não desceu à mansão dos mortos para de lá libertar os condenados, nem para abolir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. A distinção é essencial. Desde Adão e Eva, passando por Abel, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Elias, Isaías, Jeremias, até o último justo que morreu antes da cruz,
Todos estavam no que a Escritura chama de seio de Abraão, um estado de repouso e de paz, mas sem a visão plena de Deus. Não estavam condenados, não estavam sofrendo, mas estavam incompletos. Estavam esperando algo que ainda não tinha acontecido, esperando alguém que ainda não tinha chegado, e não sabiam quando a espera terminaria. Alguns esperavam havia milênios. A espera de Adão começou no dia em que deixou o jardim do Éden, e não terminou até aquele sábado. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19, diz que Jesus, morto na carne, mas vivificado no Espírito, foi também pregar aos espíritos em prisão. E no capítulo 4, versículo 6, a boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. Jesus não ficou inativo. Desceu ao lugar mais profundo da existência humana e levou até lá o anúncio da salvação. O catecismo chama esse momento de a última fase da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta no seu significado real de extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares. A homilia antiga que citamos no início do roteiro descreve esse momento de uma forma que toca a alma. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer ir visitar todos os que se assentam nas trevas e à sombra da morte. Vai libertar das suas dores Adão acorrentado e Eva, cativa com ele. Ele é ao mesmo tempo o Deus deles e o Filho deles. E então a homilia coloca na boca de Jesus as palavras mais inesperadas. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui. Tu em mim e eu em ti, somos uma só e indivisível pessoa. E continua. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei a tua condição de servo. Por ti, eu que habito nos céus, desci à terra e fui sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim fui entregue e num jardim fui posto na cruz. Cada frase dessa homilia é uma inversão. Jesus desceu para que pudéssemos subir. Tornou-se servo para que nos tornássemos filhos. Entrou na morte para que saíssemos da morte. A descida de Cristo à mansão dos mortos é o movimento mais radical de amor que existe. Deus não esperou que viéssemos até Ele. Desceu até o lugar mais baixo, mais escuro, mais esquecido da existência humana para nos encontrar ali. Não há abismo onde Deus não possa chegar. Não há profundidade onde a sua voz não alcance. Se Jesus desceu até o Sheol para buscar Adão, não existe lugar na nossa vida onde ele se recuse a entrar. Essas palavras são de uma beleza que quase não parece humana e traduzem o que a tradição da Igreja Oriental representa na iconografia mais antiga da ressurreição, chamada Anastasis, palavra grega que significa simplesmente ressurreição. Nessa imagem, que existe desde pelo menos o século VI, e pode ser encontrada em mosaicos, afrescos e ícones por toda a cristandade oriental, Jesus não aparece saindo do túmulo sozinho, como estamos acostumados a ver na arte ocidental. Não está de pé sobre a pedra rolada com uma bandeira na mão. Aparece dentro do Sheol, na mansão dos mortos, de pé sobre as portas destroçadas da morte que jazem em forma de cruz sob os seus pés. Com a mão direita segura Adão, puxando-o para fora das trevas. Com a esquerda segura Eva. Ao redor erguem-se Abraão, Davi, Salomão, Moisés, os profetas, os justos de todas as gerações. A morte está debaixo dos pés de Cristo, derrotada, despedaçada, incapaz de reter quem quer que seja. Essa imagem é considerada por muitos teólogos e liturgistas como a representação mais completa e mais fiel do mistério pascal, porque mostra que a ressurreição não é apenas a vitória pessoal de Cristo sobre a sua própria morte. É a vitória sobre a morte de todos. Jesus não saiu do túmulo sozinho. Levou consigo todos os que esperavam.
e a iconografia da Anástasis é o Sábado Santo pintado em ouro, o momento em que a espera termina e as portas se abrem. São João Paulo II, na catequese de 25 de janeiro de 1989, ensinou que a descida de Cristo à mansão dos mortos dá um sentido cósmico à redenção. Através dela, a obra salvífica de Cristo se estende a todos os homens de todos os tempos, desde o início da história. Não é uma nota de rodapé da fé, é o fundamento. Se Jesus não tivesse descido, os justos do Antigo Testamento ainda estariam esperando. A descida é a prova de que a salvação não tem fronteiras de tempo. O Catecismo resume: Cristo, portanto, desceu aos abismos da morte, para que os mortos ouvissem a voz do Filho do Homem e os que a ouvissem, vivessem. A carta aos Hebreus completa: por sua morte destruiu aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertou quantos, por medo da morte, viviam sujeitos à escravidão durante toda a vida. Quando o sol começa a se pôr no sábado, algo extraordinário acontece nas igrejas católicas de todo o mundo. Começa a Vigília Pascal, a celebração litúrgica mais antiga e mais solene de toda a cristandade. Santo Agostinho já a mencionava no século IV como a mãe de todas as vigílias. É a noite em que a igreja passa das trevas à luz, da morte à vida, do silêncio à alegria. A celebração começa no escuro. Literalmente, as luzes da igreja estão apagadas, nenhuma vela está acesa, o altar está nu, como estava desde a Quinta-feira Santa. Os fiéis entram em silêncio e ficam na escuridão. Então, fora da igreja, o sacerdote abençoa um fogo novo. Desse fogo, acende o círio pascal, uma grande vela que representa Cristo ressuscitado. O sacerdote levanta o círio e canta 3 vezes, cada vez num tom mais alto: Lumen Christi, luz de Cristo. E os fiéis respondem: Deo gratias, graças a Deus. A cada proclamação, mais velas são acesas. A luz se espalha de pessoa em pessoa, de mão em mão, até que a igreja inteira, que segundos antes estava na escuridão total, esteja iluminada por centenas de pequenas chamas. É uma imagem que não precisa de explicação teológica. A luz vence as trevas, não de uma vez, não com uma explosão, não com uma demonstração de força, mas de mão em mão, de coração em coração, em silêncio, na simplicidade de uma vela que se inclina para acender a outra. Assim como a fé se transmitiu ao longo de 2000 anos, de mãe para filho, de padre para paroquiano, de mártir para testemunha, uma pessoa de cada vez. Depois da bênção do fogo e da procissão com o círio, canta-se o Exultete, também chamado Precônio Pascal. É o hino mais antigo da liturgia cristã, cantado na mesma noite há pelo menos 1600 anos. Suas palavras são de uma beleza que atravessa os séculos sem envelhecer. Exulte o coro dos anjos, exultem as legiões celestiais, e pela vitória de tão grande rei soe a trombeta da salvação. E no meio desse hino, uma frase causa espanto até hoje, porque é audaciosa a ponto de desafiar a lógica humana. A igreja canta: Ó feliz culpa, que mereceu tão grande Redentor. Em latim, Felix culpa. A igreja não celebra o pecado de Adão, celebra algo muito maior. A capacidade infinita e incompreensível de Deus de transformar até o pior erro da história humana em caminho de salvação. Se não houvesse a queda, não haveria a encarnação. Se não houvesse a morte, não haveria a ressurreição. Deus não apenas conserta o que está quebrado, Ele transforma o que está quebrado em algo mais belo do que o original. Depois do Exultete, vêm as leituras, não uma ou duas, como numa missa comum. 7 leituras do Antigo Testamento, cada uma seguida de um salmo responsorial, percorrendo toda a história da salvação desde o princípio, a criação do mundo no livro de Gênesis, porque a ressurreição é a nova criação. O sacrifício de Abraão no Monte Moriá, porque Deus proveu o cordeiro que Abraão não precisou sacrificar. A travessia do Mar Vermelho, porque a passagem pela água é a imagem mais antiga do batismo. As profecias de Isaías sobre a aliança eterna. O convite de Baruque a caminhar na luz de Deus. A visão de Ezequiel sobre os ossos secos que ganham vida, porque a ressurreição é a resposta definitiva de Deus
ao vale de ossos secos da humanidade. É como se a Igreja, naquela noite, relesse a história inteira do mundo à luz do que está prestes a acontecer. Cada leitura aponta para Cristo. Cada promessa aponta para o túmulo que será encontrado vazio. É também nessa noite que, desde os primeiros séculos da Igreja, se celebra o batismo dos catecúmenos, as pessoas que se prepararam durante meses ou até anos para entrar na fé. Na Igreja primitiva, o batismo acontecia quase exclusivamente na vigília pascal. Os catecúmenos jejuavam durante a quaresma, recebiam instrução, passavam por escrutínios e, na noite de sábado, vestidos de branco, desciam à água batismal. Mergulhar na água é mergulhar na morte de Cristo. Emergir da água é ressuscitar com Ele. São Paulo escreveu aos Romanos com uma clareza que não deixa dúvida. Fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós andemos em novidade de vida. Cada batismo, em qualquer época, é um eco da vigília pascal. É a passagem pessoal de cada cristão pelo Sábado Santo. Da morte à vida, das trevas à luz, do sepulcro à ressurreição. E é por isso que na vigília pascal, todos os fiéis são convidados a renovar as promessas do seu próprio batismo, reacendendo as velas e dizendo mais uma vez: creio. São João Paulo II viveu o mistério do Sábado Santo de uma forma que marcou toda a Igreja do século XX. Ele cresceu na Polônia durante a ocupação nazista, quando a fé era perseguida e os sacerdotes eram presos e executados. Depois viveu décadas sob o regime comunista, quando as igrejas eram vigiadas, os seminários eram controlados e a prática da fé era tolerada apenas dentro de limites estreitos. Karol Wojtyła, o futuro Papa, celebrou missas clandestinas, formou jovens em segredo, resistiu em silêncio. Era um Sábado Santo que durou décadas. A fé parecia morta. A Igreja parecia derrotada. Mas debaixo da superfície a vida resistia. Quando foi eleito Papa em 1978, João Paulo II disse na Praça de São Pedro as primeiras palavras que marcariam todo o seu pontificado: não tenhais medo. A mesma frase que os anjos dizem em cada aparição na Bíblia. A mesma frase que Jesus diz aos discípulos depois da ressurreição. Era como se o Sábado Santo da Polônia e de toda a Europa do Leste estivesse chegando ao fim. A pedra estava sendo removida. E quando o Muro de Berlim caiu em 1989, muitos reconheceram naquele momento o eco da pedra do sepulcro sendo rolada. A fé que parecia sepultada sob décadas de regime ateu ressurgiu com uma força que nenhum analista político previu. Igrejas que estavam vazias se encheram de novo. Seminários que estavam fechados reabriram. O Sábado Santo de uma geração inteira deu lugar ao amanhecer. João Paulo II morreu em 2 de abril de 2005. Era um sábado à noite. A vigília do Domingo da Divina Misericórdia, a festa que ele próprio havia instituído para a Igreja Universal. Morreu exatamente na passagem entre o sábado e o domingo, como se a providência tivesse escolhido para ele a transição mais simbólica possível. Do silêncio à luz, da espera ao encontro, do Sábado Santo ao Domingo da Misericórdia. Suas últimas palavras audíveis, segundo as testemunhas que estavam ao seu lado, foram: deixem-me ir para a casa do Pai, como Jesus na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Um eco do Gólgota numa noite de abril em Roma. Todos nós vivemos sábados santos, dias em que Deus parece ausente. Dias em que a oração parece bater no teto e voltar sem resposta. Dias em que a fé é testada não pela perseguição, não pelo sofrimento espetacular, mas pelo silêncio comum e persistente de um Deus que não responde no prazo que gostaríamos. Quando o diagnóstico médico não muda depois de meses de oração. Quando o emprego não aparece, apesar de toda a dedicação. Quando o casamento não melhora, apesar de todo o esforço. Quando a pessoa que amamos não volta. Quando o filho não dá sinais de conversão. Quando a resposta que esperamos simplesmente não vem e o silêncio se estende como um deserto sem horizonte. O Sábado Santo nos ensina que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus.
Enquanto o mundo pensava que Jesus estava inativo no túmulo, enquanto os discípulos se escondiam e os inimigos comemoravam, enquanto tudo na superfície indicava que a história tinha terminado, Jesus estava realizando a maior missão de resgate da história. Estava descendo ao lugar mais profundo que existe, para buscar os que ninguém mais podia alcançar. Estava arrancando das mãos da morte os que esperavam havia milênios. O silêncio na superfície escondia uma ação extraordinária nas profundezas. E é assim que Deus frequentemente age, em silêncio no escondido, nas profundezas, onde os olhos humanos não alcançam. Maria nos ensina como atravessar o Sábado Santo. Não com respostas, não com explicações, com fé, com a memória do que Deus já disse, com a confiança de que as palavras de Jesus são verdadeiras, mesmo quando tudo ao redor parece contradizê-las. Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Maria acreditou e esperou, não porque tivesse certeza do como, mas porque tinha certeza de quem havia feito a promessa. São João Paulo II nos ensina que o Sábado Santo pode durar anos, pode durar uma geração inteira. A Polônia viveu décadas de Sábado Santo sob o regime comunista, quando a fé era sufocada, os seminários eram infiltrados, e ser católico praticante era um ato de resistência silenciosa. A Igreja na China vive o seu Sábado Santo há mais de 70 anos. Cristãos em diversas partes do mundo vivem sábados santos que não aparecem nas notícias. E em cada um desses momentos, em cada uma dessas escuridões, alguém, em algum lugar, manteve a fé acesa, como Maria no primeiro Sábado Santo da história, como os cristãos nas catacumbas de Roma nos primeiros séculos, como Wojtyła celebrando missa para jovens nas montanhas da Polônia, longe dos olhos do regime. O Sábado Santo não é o fim da história, é a véspera do amanhecer. E aqui está a verdade que muda tudo. Entre a sexta-feira e o domingo, sempre existe um sábado. Sempre. A cruz nunca é a última palavra. O túmulo nunca é o destino final. Mas o sábado é real. A espera é real. A dor de não saber é real. E Deus não nos pede para fingir que o sábado não dói. Ele nos pede para confiar que o domingo virá, não porque vemos sinais, mas porque Ele disse que viria. A homilia antiga que abriu este roteiro termina com Jesus dirigindo-se a Adão. E as palavras dele são para cada pessoa, que vive o seu próprio Sábado Santo neste momento. Levanta-te e saiamos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indivisível pessoa. Levanta-te, não tenhas medo. Eu sou a vida dos mortos. Amanhã é domingo. O sol nascerá sobre Jerusalém como em qualquer outro dia. Mas esse amanhecer não será como nenhum outro. Quando as mulheres chegarem ao túmulo carregando especiarias e perfumes para completar a unção que a pressa da sexta-feira não permitiu, encontrarão algo que não esperavam. A pedra terá sido removida. O sepulcro estará vazio. Os lençóis de linho estarão dobrados. E 2 anjos vestidos de branco perguntarão uma pergunta que ecoa até hoje. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Essa é a história do domingo de Páscoa, o amanhecer mais luminoso de toda a história da humanidade. A conclusão desta saga, que começou com os ramos de palmeira no domingo anterior e atravessou cada dia da semana, cada mistério, cada silêncio, cada lágrima, cada palavra da cruz, cada hora de espera. O dia em que o silêncio de Deus se transforma na palavra mais poderosa que o mundo já ouviu. A palavra que muda tudo. A palavra que derrota a morte. A palavra que abre o céu. Uma única palavra: ressuscitou. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que está vivendo o seu próprio Sábado Santo. Alguém que precisa ouvir que o silêncio de Deus não é ausência. Que a escuridão não é o fim. Que depois de cada sexta-feira vem um sábado. E depois de cada sábado vem o domingo. E o domingo vem. Sempre vem. Porque aquele que desceu à mansão dos mortos para buscar Adão não vai deixar ninguém para trás.